Meus irmãos, amém? Graças a Deus. Que bom que os irmãos vieram. Que bom que nós nos esforçamos para vir. Certamente Deus tem um pouco mais da sua palavra a nos ensinar essa noite. Como os irmãos podem ver, o nosso tema principal é a jornada do peregrino, mas o nosso tema é vencendo a dúvida e o desespero. Os irmãos que puderem abrir em Salmos, livro de Salmos, número 9, o verso 9 e o verso 10 será o nosso texto base. Peço para que os irmãos abram e deixem marcadinho aí, tá? Deixa marcadinho o livro de Salmos, número 9. Os nossos versos base serão o verso 9 e o verso 10. Contudo, nós não vamos nos conter nele de início. Haja visto, eu gostaria de fazer lembrança do escritor, do livro em que nós também estamos nos baseando, que é o livro do O Peregrino, a jornada do peregrino. Então eu quero lembrar um pouquinho do livro, para a gente se situar no tema que é vencendo a dúvida e o desespero. Na noite de ontem, nosso irmão Rude, ele falou da saída do peregrino da terra da destruição. E no capítulo em que vamos falar na noite de hoje é o capítulo 15. Então é um capítulo um pouquinho mais adiante. Logo a gente vai entender que o peregrino já passou por muitas situações, por diversas situações. Já encontrou diversos personagens até chegar nesse capítulo 15. Um deles que vale a gente lembrar é Fiel. O Fiel é um amigo em que o cristão faz na sua jornada, que é interessante a gente lembrar por quê. Alguns personagens que o cristão vai encontrar no livro, ora serão personagens externos, pessoas de fato, e ora serão sentimentos do próprio cristão, ou situações em que as Escrituras exigem de nós. Por isso é legal a gente enfatizar o personagem Fiel, porque essa é uma qualidade, uma característica que as Escrituras exigem de um cristão, que ele seja fiel, fiel ao que recebeu, ao livro, à palavra de Deus, aos atributos de Deus agora no cristão. Isso é legal, porque ao decorrer da caminhada do cristão, Fiel fica muito tempo ao lado dele. Não quero já me deter nisso, mas ele vai passar pela feira das vaidades, a aula que o nosso irmão presbítero Marcos vai dar amanhã. Não quero me deter nisso, mas é interessante que Fiel lhe acompanha até este ponto. Após esse ponto, um outro personagem surge e começa a acompanhar o cristão, e o seu nome é Esperançoso. E é legal porque este personagem é o que vai acompanhar o cristão até o final da sua jornada. E isso também nos é uma qualidade que se exige de nós, a esperança. Todo cristão deve manter firme no seu coração a esperança de que aquilo que lhe foi prometido pelo Senhor de toda a terra, ele vai alcançar. Então, cristão e esperançoso seguem na caminhada, na jornada. E aí eles chegam então
no rio de Deus, no rio aprazível, cristão e esperançoso, já caminhando muito, se achegam a este rio, que nós bem conhecemos, que é o rio da graça. É um rio do qual todo cristão, quando toma dessa água da vida, toma desta água, o seu cansaço se torna em alegria, a sua fadiga em esperança, em ânimo, em vigor. Por isso que nos é necessário, meus irmãos, a leitura diária da palavra de Deus. Pois eis aqui o rio de Deus, o rio da graça, graça abundante para o cristão. Tudo que nos é necessário nesta bendita palavra, você encontra. Por isso há um perigo de se afastar da leitura diária da palavra de Deus. Todo crente, todo cristão que se afasta da palavra de Deus, é pertinente o erro, é pertinente a fadiga e é pertinente a ele o tropeço. É bem interessante o Bunyan relatar isso no livro. Sabe por que ele relata isso no livro? É legal falar dele. Deixa o escritor. Quando o Bunyan teve o primeiro encontro com a palavra de Deus, você acha que ele se converteu assim instantaneamente? Não foi. Levou de 1 ano a 1 ano e meio para que Bunyan fosse totalmente rendido aos pés da cruz. E o que você acha que ele sentiu, passou sua mente, seu coração, sua alma? O que aconteceu com esse homem? Porque você lembra de Paulo? A palavra de Deus para Paulo no caminho de Damasco foi o seguinte: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Como você acha que Bunyan andava pela cidade, pelas ruas da Inglaterra, sabendo que ele estava diante de uma condenação? Bunyan começa então numa leitura frenética das Escrituras. Ele começa a ler a palavra dia e noite, dia e noite, dia e noite. Por isso que o cristão é uma semelhança de Bunyan, que foi exatamente nesse estado em que ele ficou lá no início, lembra? Onde o nosso irmão Rudy relatou muito bem aqui, na noite de ontem, que o cristão não conseguia dormir, pois o livro constantemente o oprimia, de que ele tinha que tomar uma posição diante daquilo que lhe foi entregue, daquilo que lhe foi recebido. Então Bunyan não conseguia ficar tranquilo. E é legal, o nosso irmão Mateus, na quarta-feira, ele falou que a importância da gente falar da palavra de Deus. Porque foi exatamente isso que aconteceu com Bunyan. Bunyan, passando entre os bancos da Inglaterra, escutou 2 senhoras falando da palavra de Deus, falando da graça. E isso constrangeu o coração de Bunyan. Porque por mais que ele lia a palavra, ele não conseguia sentir a graça em seu coração. E ao pedir isso para Deus, ele recebeu. E ao receber, ele se rende a Jesus. E é por isso que Bunyan relata justamente nesse ponto do livro, o rio da graça. Olha o salmo em que nós aqui paramos. Abra aí comigo, Salmo 65. Davi podia descrever várias situações, vários rios. Contudo, olha só o que ele escreve aí. Salmo 65, verso 9. Este é um salmo em que você deveria marcar na sua Bíblia. Deveria anotá-lo. Deveria sublinhá-lo. Deveria desenhar nele, pintar nele esse verso de número 9. Para que nunca mais você se esquecesse
desse verso. Olha o verso. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces e grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe dás o trigo, quando assim a tens preparada. O que Davi está dizendo? Que o desfrutar da graça é tal como o trigo que alimenta o corpo, assim é desfrutar da graça de Deus. E é interessante, porque o mesmo intuito de Davi é o mesmo intuito do ponto em que o peregrino, o cristão e o esperançoso chegam. Eles estão cansados, fadigados, seus pés cansados, já há dias sem dormir. E aqui no Vale da Graça, no Rio da Graça, eles sentem segurança para dormir, eles se alimentam da alma, e agora eles podem retomar a caminhada. No livro se relata que eles ficaram ali contidos por alguns dias, até que o seu corpo pudesse novamente estar restabelecidas as energias, a força e o vigor. Então, um peregrino cristão e o esperançoso começam a entrar em um diálogo, porque peregrino vista uma coisa. Ele observa um caminho adjacente ao rio. Porém, este caminho dava-se num atalho que fugia da peregrinação, do caminho no qual, na noite de ontem, nós ouvimos aqui, que era um caminho estreito, um caminho reto, que não deveria se desviar dele. Acaso não é assim a vida cristã? Estamos numa empreitada em direção ao céu, a Canaã celestial. E para nós o caminho é para frente e nunca para trás. É interessante também porque cristão recebe a couraça da justiça, com proteção somente frontal. Não havia proteção nas costas, dando-nos a entender que um crente, quando alistado no reino de Deus, caminha só para frente. Só há frente para ele, não há nada para trás. É só a frente, é só ir reto, numa única jornada, num único caminho, caminhar-se para frente. Mas cristão convence esperançoso, e eles entram por este caminho. Eles entram por esse caminho. E é legal porque o atalho diz o seguinte: é um atalho inicialmente de madeira, que dava um certo conforto para os pés de cristão e de esperançoso, que parecia, em primeiro momento, um caminho interessante a se seguir, um atalho interessante a se prosseguir. Afinal, era um caminho paralelo à caminhada, à jornada, ao caminho estreito, e eles vão rumo a este caminho. Mas esperançoso começa a observar o caminho e questiona cristão. Então eles entram num pequeno conflito, num pequeno debate, e cristão, tomado de certezas, convence esperançoso. E eles entram nesse caminho. E aí então alguma coisa acontece. Ao seguir a caminhada, eles encontram com um personagem, o Vã Confiança. E cristão pergunta para esse personagem: este caminho leva à cidade celestial? E Vã Confiança, como seu próprio nome diz, dotado de toda confiança em si mesmo, logo responde, irmão Mateus: sim, este caminho leva à cidade celestial. Pode seguir nele. Novamente esperançoso fica naquela apreensão, mas é convencido por cristão. E ambos vão caminhando os dois, e o Vã Confiança mais à frente. De repente se escurece, começa a chover, e eles escutam só um ai.
Cadê o vã confiança? O vã confiança caiu numa cova. E o que se pôde escutar dele foi apenas ai. Aí eles então ficam aflitos, desesperados, mas continuam a caminhada. Tal era o buraco que eles não podiam ajudar o vã confiança. Então eles seguem caminho. Como estava chovendo, escuro, eles avistam um castelo. E pensam, vamos nos esconder ali. Certamente ali é um lugar seguro. Certamente poderemos nos esconder da chuva, da escuridão. Podemos ali aquecer o nosso corpo e nos proteger dessa chuva que cai abundantemente sobre nós. E eles entram naquele castelo. E qual é o nome do castelo? Castelo da Dúvida. Eles entram ali. Ali eles são abordados pelo gigante desespero, acompanhado da sua esposa, desconfiança. E ali, meus irmãos, eles ficam presos por muitos dias. E eu quero fazer uma apresentação rápida aqui do Castelo da Dúvida. Dá uma boa observada no Castelo da Dúvida. Agora vamos dar uma observadinha aqui na masmorra do castelo. Ossos, muita umidade, pouca luminosidade, muita escuridão, um lugar bem frio, um aspecto bem de solidão, sombrio, de sombras. E olha o dono do castelo. Acho que dá para dar um pavorzinho, né? Quando vê um gigante desse, hein? Dá para assustar? Hein, Raíssa? Dá para levar um susto? Um gigante com a espada desse tamanho, com uma barba feia dessa. Dá para dar um sustinho, né, irmãos? Pois bem, qual é a intenção deste relato? Nós lemos um salmo. Nós ainda não lemos o salmo, na verdade. Nós citamos ele, o Salmo 9. Por que a escolha do salmo? Há muitos escritos na palavra de Deus. Mas o livro de Salmos, e guarde isso no seu coração, é um livro onde se é muito peculiar cada um de seus escritos. Porque cada um deles demonstra, reflete o sentimento e o estado de coração do seu escritor. Então entenda bem, o Castelo da Dúvida nada mais é que uma alusão à prisão em si mesmo. Então, a intenção do escritor Bunyan é mostrar que, mesmo sendo nós, crentes, salvos, cheios de Deus, ao tomarmos uma decisão errônea, ao nos emaranharmos num atalho que não é a caminhada cristã, por entrarmos em pensamentos de autossuficiência, de autoconfiança, mesmo num caminho que parece o caminho da graça, podemos nós nos desviarmos. Podemos nós irromper num caminho muito perigoso. E olha que muitos homens e homens de Deus entraram por esse caminho perigoso. Você vai se lembrar de um nome que eu vou citar aqui: Demas. O que diz a palavra sobre Demas? Diz que amou o presente século, mas andava com Paulo, ensinava a palavra junto com Paulo.
mas o seu coração se inclinou a olhar este mundo. Você vai se lembrar de um outro personagem das Escrituras. Você se lembra de Saul? Guarda Saul no seu coração aí. Nós vamos voltar em Saul. Quero deixar esse nome retinindo na sua mente. Mas o que levou cristão a entrar neste caminho? Abra aí comigo. Gênesis 13. Gênesis capítulo 13. Eu sei que os irmãos ficaram um pouquinho mal acostumados com o nosso irmão Rude ontem. Nosso irmão Rude trouxe aqui todos os versos exposto no projetor, bem mais fácil, mas eu quero trabalhar com as mãos com os irmãos. Quero trabalhar de uma maneira mais um pouquinho didática com os irmãos, porque assim você tem a oportunidade de ler e de escrever, de anotar, de sublinhar. Eu, por exemplo, faço bolinhas. Quando alguém cita, eu faço bolinhas. Quando Deus fala comigo, eu faço xizinho. E quando é a pregação, eu grifo. Então, certamente, é uma maneira de que minha alma receba a palavra de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? A intenção nossa, quando nós nos colocamos de joelhos, quando nós buscamos de Deus esse tema em que estamos falando, que é a jornada do peregrino, é que tal como Bânia, o seu coração fosse saturado da palavra de Deus. Se enchesse seu coração, sua mente, sua alma da palavra de Deus. Porque este homem, era dito dele o seguinte, que se você cortasse Bânia, o sangue de Bânia fluía a poesia bíblica. Porque este homem não teve um outro desejo no seu coração, do início da sua conversão até a sua morte. Ele nunca parou de fazer isso. Ler a palavra de Deus todos os dias. Então a intenção nossa que nesses 5 dias é que você ame a palavra de Deus mais do que a sua própria vida. Escute. Estava lá cristão e esperançoso, desfrutando do rio da graça. Mas uma coisa fez com que ele se desviasse. Olha aqui para mim, ó. Isso aqui, ó. Lê lá em cima. Causa olhar carnal. Um segundo que cristão se desconectou da graça, os seus olhos carnais tomaram a frente e fez ele olhar a campina, um atalho, e considerou que aquele atalho seria a melhor escolha para ele. Aonde que você aprende isso na palavra de Deus? Está aí, ó. Gênesis 13, verso 10. Você vai se lembrar. Abraão e Ló. Eles cresceram, se multiplicaram, gado, rebanho. Tamanha era a potência desses 2 homens que eles já não podiam mais coabitar juntos. Não podiam mais viver juntos, porque eles eram muito prósperos. Então Abraão e Ló entraram num acordo. E Abraão disse para Ló, olha, eis aí toda a terra diante de ti. O caminho que você escolher, eu vou após, eu vou noutro. Se você escolher a direita, irei eu para a esquerda. Se você escolher a esquerda, irei eu para a direita. Então Abraão dá a seu sobrinho Ló a escolha. E quando Ló se põe a escolher, ele vai observar a campina, toda a terra que está diante dele. E naturalmente, quando nós olhamos apenas com os olhos, o que acontece? Você vai escolher aquilo que melhor lhe agrada. Um exemplo, você acha que a irmã, quando vai escolher um vestido, ela vai escolher um vestido preto desbotado ou um vestido vermelho reluzente?
é óbvio que ela vai escolher o vermelho, o reluzente, o atraente, o atrativo, aquilo que encantou seus olhos, que cativou seus olhos, coração e mente. Óbvio, o seu coração se inclina para aquilo e, obviamente, ela vai escolher o vestido vermelho, né, Raíssa? Nem Yasmin? Foi exatamente isso que aconteceu com Ló. Veja o texto. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então, de primeiro momento, Ló fez uma boa escolha, né, Vanilda? Escolheu bem. Certamente ele pensou, terra próspera, terra fértil, meu gado vai poder se alimentar, eu vou ali poder plantar, e tudo que eu plantar, certamente essa terra vai produzir. Mas vocês se lembram bem da história. E tudo começou aqui, na escolha de Ló. A decisão errônea de Ló. Ló escolheu essas campinas. Logo ele cresceu. Logo ele produziu muito. Teve muito gado. E quando ele percebeu onde ele estava morando? Nas terras de Sodoma e Gomorra. E você bem vai lembrar. Bem-aventurado seja Ló, pelo homem que escreveu o novo texto. Porque se aquele irmão não escreve que Ló afadigava a sua alma, constrangia a sua alma todos os dias, jamais eu imaginaria isso. Porque foi esse Ló que escolheu as campinas. E foi esse Ló que foi entrando e entrando e entrando na terra de Sodoma e Gomorra. E você vai bem lembrar que luta foi para Ló sair dessa terra. Ló saiu de lá sem nada. Sem nada. Sem nada. Só com a roupa do corpo. Perdeu toda a riqueza. Perdeu a esposa. Perdeu tudo. E só saiu com suas filhas. Más intencionadas. Má doutrinadas por Sodoma e Gomorra. Abro aspas aqui para nós pais. Observe bem o que o seu filho lê, o que o seu filho aprende na escola, o que o seu filho vê nas redes sociais, o que os seus netos veem. Observemos bem, porque se nós não doutrinarmos os nossos filhos com a bendita palavra de Deus, com a água da vida, Satanás, o mundo, vai ensiná-los a beber água podre, água que destrói a alma, tal como essas moças fizeram com Ló. Você conhece a história. Você sabe bem o que elas fizeram com Ló, como elas enganaram Ló, e como Ló atraiu para si desgraça na sua vida e na sua descendência. Outra coisa que aprendemos pela vida de Ló: observe bem as suas escolhas. Não escolha pelo que atrai os seus olhos, mas escolha pelo discernimento do Espírito que está à sua disposição. Foi-te dado o Espírito de Cristo. Faça uso dele, meu irmão. Porque se você não fizer uso dele, a carne fará uso dos seus olhos. A carne vai conduzir o seu corpo. Abra aí Juízes 18. Juízes capítulo 18. Um outro perigo que costuma andar junto
com o olhar carnal é a autoconfiança ou a vã confiança. Você já observou um jovem? O jovem geralmente acha que sabe tudo, né? Eu já estou com um pouquinho de barba branca. Então significa que eu já tenho um pouquinho mais de caminhada do que a Rebeca. Mas a Rebeca, às vezes, cisma que acha que sabe mais do que eu. É impressionante. Eu acredito que pais e avós presentes aqui concordam comigo. Que alguns jovens que acham que sabem tudo. É interessante, e eu faço lembrança da aula de ontem, que um jovem se aproximou de Jesus. Que tenho eu? Que me falta para herdar a vida eterna? Jesus olhou bem para ele, e é tremendo o olhar de Jesus, né? Porque ele não olha esse cabelinho lindo que a gente tem, esse topete bonito. Ele já olha direto na alma do crente. Dá aquela fitada já na alma assim, ó. Sim, te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens. Abandona a sua vida. Entrega ela para mim. E me segue. E terá a vida eterna. O que aconteceu com aquele jovem sabichão? Porque antes ele disse: tenho guardado as leis de Moisés. Tenho feito isso, tenho feito aquilo. Desde minha tenra idade, tenho sido reto nos meus caminhos. Mas Jesus olhou que o coração dele estava apegado às suas riquezas. Estava apegado às suas posses. Estava apegado às suas conquistas. Abro um novo aspas. O que você já conquistou até hoje, jovem? O que você já conquistou até hoje, meu irmão? Tome cuidado. Isso mesmo pode ser um grande tropeço para a sua alma. Bom, todo mundo já abriu, mas eu não abri em Juízes, né? Deixa eu abrir aqui Juízes. Juízes capítulo 13. Vamos nos situar aqui. Perdão, 18. O que acontece aqui? Alguns do povo, algumas tribos, ainda não tinham conquistado a sua terra por direito. Então eles estavam numa empreitada, a tribo de Dan, em busca de conquistar a sua terra, já na terra prometida. E eles buscam aqui, buscam lá, e eles encontram então uma nação. Uma nação cujo texto vai dizer que era extremamente confiada em si. Tão confiada em si, que elas estavam bem retiradas das outras nações, bem reservada, bem alheia, bem longe. E o que acontece? A tribo de Dan observou aquilo. E o que para aquele povo era firmeza, era confiança, era segurança, o que o povo de Dan entendeu? Que eles eram uma presa fácil, que estavam eles à mercê deles. Fizeram a contagem, viu que entre o povo não havia homens guerreiros e que seria fácil a conquista daquela terra. Vamos ler o verso? Verso de número 7. Portanto, os levitas não têm parte no meio de vós. Porém, o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés tomaram a sua herança da além do Jordão, para o oriente, o qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então a tribo de Dan, vendo que todas as tribos já tinham sua parte, foi e tomou aquela terra. Conquistou a terra. Meus irmãos, o caminho da alta confiança é muito perigoso. Confiar em si mesmo
é muito perigoso. Você vai se lembrar de um texto de Jeremias. Maldito é o homem que confia no homem. Atrai para si desgraça aquele que faz do seu braço a sua própria força. Não nos escoremos, não tenhamos confiança já por termos caminhado muito na vida cristã, por acreditar que, por estarmos já há um tempo servindo a Deus, podemos nós dar o luxo, ter a certeza de que caminhamos bem, que já alcançamos e conquistamos tudo o que é concernente à vida cristã. Porque a palavra de Deus, de tempo em tempo, ela nos exorta a termos sim confiança, mas em quem? Confiar em quem? Unicamente em Deus. Por que devemos confiar unicamente em Deus? Exatamente. Porque Deus não varia de pensamentos. Deus não é volúvel como os homens. Sabe o que é ser volúvel como os homens? É quando alguém lhe promete uma coisa e você trabalha para a busca e conquista daquela coisa, e você não recebe aquilo que lhe foi prometido. Uma certa vez eu trabalhava de ferramenteiro. O dono da empresa chamou todos os ferramenteiros, e fez uma proposta, irmão Mateus, que se todo mundo fizesse hora extra em novembro e dezembro, meses, nós, no ano seguinte, alcançaríamos uma porcentagem maior no salário. Obviamente, todos entraram em acordo e aceitamos a proposta do patrão. E a proposta era de 20% do aumento do salário. Rapaz! Que aumento gordo! Todo mundo fez hora extra, todo mundo ficou enclausurado novembro e dezembro, fadiga, cansaço, mas aí chegou janeiro, o rosto ficou formoso, o sorriso de orelha a orelha, vai vir o pagamento e vai estar lá a bonificação, glória! Chegou lá, recebemos o recibo, 5%. Imagina como é que ficou o coração do crente aqui. Ficou triste, irmão. Porque o homem é incapaz, irmão, de manter a sua palavra. Por isso é perigoso confiar no homem. Por isso é perigoso confiar nos nossos próprios corações. Diz o texto: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Mas o de Deus, quando Deus fala, Ele cumpre. Quando Deus determina, acontece. Quando Ele diz, irmão, cumprir-se-á. Ele não disse àquele povo que faria aquele povo de Israel conquistar Canaã? E o povo não conquistou? Sim, o conquistou. Então o que Deus lhe prometeu, meu irmão, quer seja o que a palavra de Deus diz que nós iremos conquistar. E uma coisa para nós que somos pentecostais, aquilo que Deus lhe prometeu no secreto da sua alma, aquilo que Deus lhe disse em particular, se Ele prometeu, se Ele disse que faria, que daria, que você alcançaria, isso vai chegar até você. Vai chegar.
Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te escores, ou estribes, ou confie no teu próprio entendimento. Uma coisa que ocorre conosco também, e se os irmãos quiserem abrir aí, Filipenses 3, carta aos Filipenses. Uma coisa que ocorre conosco, quando estamos nesse estado de dúvida, nesse estado de desespero, é que duas situações ocorrem em nós. Faz assim comigo aqui, ó. Quem pode fazer isso comigo aqui? O que é isso aí? Isso daí é carne. É carne, Dani, é carne. E isso aqui se inclina com facilidade às coisas desse mundo. Isso aqui se inclina aos sentimentos que abrigamos em nosso coração, como criança que corre para o pirulito doce. Assim é a nossa carne. Se inclina aos nossos sentimentos. E principalmente quando nós estamos em conflitos, em questionamentos na nossa mente, no nosso coração, a carne se inclina às coisas mais fáceis, aos caminhos mais resolutos de momento, às decisões aparentemente mais acertadas, mais concretas. Porém, a nossa alma, que é independente dessa carne, alma já conquistada por Deus, alma já desfrutando do Espírito em nós, e esse Espírito em nós nos faz desejar as coisas de Deus, guerreiam em nosso corpo. E isso é muito difícil, meu irmão, porque quando você está em estado de conflito, você não fica com a aparência meio de doido? Calma, irmão João, vou explicar. O que eu quero dizer que você fica com essa expressão meio de doido, meio de maluco? Porque diversas vozes parecem brotar na sua mente. Vai por aqui, vai por ali, faça isso, faça aquilo, faça assim, faça assado. E justamente quando nós estamos neste estado de dúvida, de conflito, quem vem soar aos nossos ouvidos? Você se lembra? É um personagem que Deus lhe deu muito poder. Ele regia a orquestra sinfônica da graça dos anjos e arcanjos. Mas este mesmo personagem, aforreado de pedras preciosas em sua vestimenta, estava nos céus, mas foi precipitado. De anjo de luz se tornou todo ele em trevas. A sua beleza se transformou agora num dragão. A sua sutileza se tornou agora em semelhança de serpente astuta. E o seu nome é Satanás. Pode reparar para você ver. Todas as vezes que você estiver neste conflito entre carne e espírito, neste momento de desconfiança, neste momento de apavoramento, ele vem sussurrar como sussurrou a Eva. Não foi assim que Deus disse? De toda árvore do jardim comereis? Olhe o fruto, como é delicioso para lhe dar entendimento. Não só isso,
Tal como Deus você será, irmão Fábio, sabendo discernir o bem e do mal, sabendo discernir o bom do ruim. Você será como Deus, Eva. Ele é sutil, ele é sagaz. A voz dele se assemelha à sua voz. A voz dele se assemelha à voz do Espírito. Você acha que é Deus, quando na verdade é Satanás. Por isso o escritor de uma das cartas diz o seguinte: se possível fora, enganaria os escolhidos se transparecendo como anjo de luz. Ai, 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 ai de nós, meus irmãos, quando estamos neste estado. Levante o dedo, o cristão, de pronto, que pode discernir estas vozes. Abriu aí Filipenses? Eu quero ressaltar um verso aqui com os irmãos. Verso 4. Achamos? Filipenses 3, verso 4. Paulo falando. Paulo escrevendo. Ainda que também podia confiar na carne, se algum de vós, outros, cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo, este mesmo Paulo, está dizendo que ele era irrepreensível, que em toda a sua conduta, olhando algum de nós para ele, não tinha como acusá-lo. Era impecável, não tinha falhas. Este mesmo homem não confiava na sua habilidade, não confiava na sua capacidade. Ora, todos nós aqui desejamos ser semelhantes a Paulo e os apóstolos. Estamos caminhando para isso. Mas este Paulo, este apóstolo, não confiava na sua própria carne. E olha o que ele diz. Ele mesmo diz, neste mesmo contexto, que lhe reputou toda esta confiança que ele poderia ter na carne, como perca para conquistar a Cristo. O que Paulo quer nos ensinar? Que só podemos confiar na graça. Que só podemos confiar no entendimento em que o Espírito nos faz alcançar. Que tudo que você alcance, que tudo que você consiga das Escrituras, faz de novo aí. Faz assim, irmão Mateus, ajuda eu. Carne. Tudo que você alcance pela palavra de Deus, ainda pode ser sujo pela carne. Mas se você lavar na água do Espírito, esta palavra, lavada com o Espírito, produz em você água pura, que te dá potência para caminhar até Canaã celeste. Não confie na sua capacidade. Acredite, meu irmão, o castelo da dúvida não é uma coisa fora de você.
É uma coisa dentro de você, que se chama coração carnal. A sede dos seus sentimentos, morada de todos os seus pensamentos. Se estes sentimentos, se estes pensamentos não forem levados à graça, é perigoso que você fique preso nele. Fique preso neste calabouço, frio, assombroso, assustador. Você já conversou com uma pessoa desviada? Já conversou? Eu já. Já conversei? Já fiz visita? Meu Deus! Como é difícil convencer uma pessoa que entrou na masmorra da dúvida e da desconfiança. É muito difícil arrancá-la, porque ela está emaranhada em diversos pensamentos, sentimentos, e a única coisa que ela enxerga foi o erro lá atrás que ela cometeu. Qual foi o erro do cristão? Foi olhar o atalho. Assim é a pessoa quando falha, quando entra para dentro de si. A única coisa que está diante dela é a escuridão do seu erro. E coisa desesperançosa é estar neste estado. Você vai se lembrar de um homem, de um profeta, de um homem que se chama Elias. Elias, em um momento, entrou no castelo da dúvida. Tamanha foi a ousadia dele que ele disse para Deus assim, só eu fiquei. Não há mais nenhum homem que sirva a Deus. Deus disse para ele, calma aí, Elias. Ainda há muitos que não dobraram seus joelhos a Baal. O que aconteceu com Elias? Elias entrou para dentro de si, frustrado, chateado, magoado. Tinha acabado de ver a manifestação de Deus, mas o povo não se converteu. O povo rejeitou a Deus. Elias ficou frustrado. Abro aspas aqui. Você nunca se frustrou na sua vida, meu irmão? Você nunca se chateou? Certamente que sim. E eu quero já te dar uma nova notícia. Você ainda vai ter tribulações, chateações e momentos de aflições. E momentos de frustrações. Mas o que arrancou Elias daquela caverna? Você vai se lembrar? Você é crente pentecostal, assembleiano. Foi a voz suave de Deus. Sabe o que é tremendo? Que o próprio Deus ensina. Porque fora da caverna chovia, havia trovoadas, havia vento. E sabe o que a palavra de Deus ensina, irmã Neuza? Que a voz de Deus não estava nessas coisas. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que vozes que te fazem se apavorar, se estremecer, dar aquele frio na sua barriga, ou como os antigos diziam, né? Nossa, senti um frio que arrebiou até a coluna. Estas coisas não provêm de Deus. A voz de Deus te dá ânimo. A voz de Deus te dá esperança. A voz de Deus transforma a sua tristeza em alegria. A voz de Deus transforma a sua dor em satisfação, em empenho, em vontade de querer continuar a caminhar. Aleluia!
A voz de Deus te causa isso. Vamos caminhar mais um pouquinho. Eu falei para os irmãos de um personagem. Os irmãos se lembram? Saul. Lembra de Saul? Se lembram de Saul? Vocês se lembram do fim de Saul? Certamente se lembram do fim de Saul. Mas quando começou a sua queda? Sabe quando começou a queda de Saul? Foi quando ele se negou a combater o gigante filisteu chamado Golias. Quero abrir um aspas sobre a minha vida e a sua vida. Quando um gigante se levantar na sua vida, meu irmão, não tema. Ele pode ser grande, mas maior o que está contigo. Aí foi o grande erro de Saul, irmão Rafael. Se negou a combater o gigante. Desconfiou do poder de Deus. E mais, se afugentou atrás do seu exército. E Deus, que é bondoso, querendo salvar a alma de Saul, levanta dentre muitos homens de Israel, homens destros na batalha, levantou um pequeno, franzino, de gentil aspecto, homem chamado Davi, para ensinar ao rei, homem que diz as Escrituras, que era formoso para cima dos ombros. Imagina isso, irmã! Imagina isso, irmã! Como que esse homem Saul era bonitão. Rapaz, se havia um homem bonito, era Saul. Porque eu creio no que a palavra diz. Se a palavra diz que Saul era bonito, eu creio, mesmo sendo homem. Eu creio. Imagina um homem bonito. Mas a beleza externa não põe a graça interna. Então Davi é levantado por Deus para ensinar a Saul, para admoestar a Saul. Meus irmãos, e o que Saul faz? O coração duro! Em vez de aprender, irmã Neuza, ele endureceu ainda mais o seu coração. Não só endureceu, como abrigou ódio em seu coração acerca de Davi. Ali começou a queda de Saul. E se há uma coisa que Satanás adora, se há uma coisa que atrai Satanás como um aroma desejoso, é abrigar maus sentimentos em seu coração. Fica a dica. Fica a dica. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos, abrigou um mau sentimento em seu coração. Quer seja qual for um mau sentimento, você atrai Satanás ao pé dos seus ouvidos. Aí você vai lembrar a história de Saul. Ele foi caminhando sim, foi envelhecendo sim, mas a cada momento mais distante de Deus. Ao ponto de Deus repreender a Samuel: não ore mais sobre este homem. Qual foi o estado final de Saul? Ele foi entrando em seu coração, abrigado em seus sentimentos ruins. Ele entrou em desespero, desconfiança. E o que ele fez com a sua própria vida? Quem lembra? Exatamente. Tirou a própria vida. Estava lá, guerra novamente contra os filisteus.
viu que ia perder, fugiu. Os soldados filisteus fitaram ele, foram atrás dele. Estava lá Saul e seu pajem de armas, soldados atrás dele. Ele olha para o seu pajem de armas e diz: mata-me, para que eu não morra na mão desses incircuncisos. O pajem de armas, entendendo que ele era um homem de Deus, consagrado por Deus, rei, jamais faria mal ao rei. O que o rei faz? Pega a sua espada e se mata. E você já leu as Escrituras. Aquele que tira a sua própria vida, condena-se a si mesmo ao inferno. Observe que Satanás, em todo momento, meus irmãos, estará no nosso encalço. Em todo momento. Não ao nosso redor, mas ao nosso derredor. Bramando como um leão, ou astuto como uma serpente, em busca de que você vacile no seu coração. Entenda bem, como eu disse, é qualquer mau sentimento. Salmo 32, verso 3. Abra aí quem puder. Eu gostaria que um dos irmãos lesse. O que acontece no Salmo 32? Davi erra, Davi falha, mas ele começa a ser constrangido, irmã Kennedy, pelo Espírito de Deus. E aqui ele conta uma coisa para nós maravilhosa, tremenda. Ele diz o seguinte, que enquanto ele estava aprisionado em si mesmo, em seus sentimentos, na masmorra do seu coração, os seus ossos apodreciam. A sua carne se apodrecia, porque ele não conseguia ver saída. Mas quando ele clamou a Deus, os seus olhos foram abertos. E quando os olhos de um crente é aberto, diz as Escrituras que os olhos são janelas da alma. Quando nós entramos na presença de Deus, vou fazer uma brincadeirinha aqui, tá? Seus olhos são abertos pela graça. O Espírito dá um rasante na sua alma. Pá! É um encontro da alma com o Espírito de Deus. E é inevitável a sua alma não ser constrangida. As lágrimas tomam conta do seu coração, dos seus olhos. E não há como não chorar. Não há como se alegrar. E não há como se render diante de Deus. Quem achou? Salmo 32, verso de número 3. Por favor, leia em voz alta, como o bramido de um leão. O que Davi diz? O silêncio carnal. O silêncio da sua carne, das suas convicções, dos seus entendimentos, te levarão ao apodrecimento. Escute. O que para você, guarda essa palavra, é impossível, para Deus é possível. Sabe o que significa essa palavrinha? É certeza. Então todas as incertezas da sua alma, todas as incertezas do seu entendimento, todas as incertezas do seu coração, quando postas diante de Deus, tornar-se-ão certas. Outro texto, Mateus 24 e 25,
Mais um crente lê para mim, por favor. Aqui eu quero abrir um aspas. Entenda bem o que eu vou falar, irmão. Não estou falando nomes. Mas há um movimento em nosso meio. Meio cristão, pentecostal. Uma palavra de fé. Uma palavra de esperança. Não tem problema. Mas eu aprendi uma coisa. Que a palavra de Deus não alimenta o seu ego. Sabe por que não alimenta o seu ego, irmão Marcelo? Porque o seu ego é cheio de si mesmo. Cheio de entendimentos. Ele é carne. E isso é, como eu disse, em extremo perigoso. Então, meu irmão, não seja levado por vento de doutrina. Seja um crente bereano. Escutou uma pregação, escutou um ensino. Vê se este ensino está de fato pautado nas Escrituras. Se o tal ensino está escrito em Gênesis, pode ser encontrado em Êxodo, pode ser exaltado em Salmos e pode ser louvado em Mateus. Porque se não for, rejeite. Porque senão para você será um grande tropeço. Será para você um grande buraco e abismo, do qual caindo nele, nunca mais você poderá sair. Tal qual o personagem Vã Confiança, que caindo naquele buraco, nunca mais se levantou. Satanás vai querer manipulá-lo pelo medo, pela opressão, pelo pavor e pelo pânico. Eu sei que alguns dos irmãos não assistem filmes, mas eu assisto filmes para criticar e aprender. It, a Coisa. É um filme pesado, de terror, que crianças não devem assistir, mas os adultos sim. O It, a Coisa, é uma entidade, ele é um demônio, uma prefigura de Satanás. E vocês sabem o que atrai ele? Exatamente o crente que falou aí, dá um glória. O medo. Sabe por que o medo atrai essa entidade? Satanás? Porque aí ele pode brincar com você, de ilusão. Você já viu o mágico? O mágico, ó, tá aqui, não tá mais. Tá aqui de novo, não tá mais. Satanás começa a brincar com você. O céu te pertence, o céu não te pertence. Você é santo, você não é santo. Você é salvo, você não é salvo. Você está perdido, você está vivo. Ele começa a ludibriar você, a enganar você. E olha, ele é um bom ilusionista. Por isso que, meu irmão, toda a palavra de Deus deve estar enraizada em você. Por quê? Porque é a maior coroa que você tem. A maior pérola que você tem. Se você tiver a palavra de Deus, ninguém te engana. Nem um anjo caído é capaz de enganá-lo. Outra coisa que ele vai tentar contra você. O diabo trabalha para que percamos as esperanças. Eu deixei marcado aqui Coríntios, 2 Coríntios 11, 23 a 27.
é quando Paulo relata a sua caminhada, a sua jornada cristã. É quando ele fala que sofreu muitas e muitas coisas. Naufrágio, açoites, perseguições. O que vocês acham? Quem vocês acham que estava por detrás disso? Quem? Qual o espírito que luta contra o espírito da graça? Qual é o poder que se opõe ao poder do bem, senão Satanás? Em todos os momentos, é isso que Paulo está dizendo. Em cada situação da sua jornada, lá estava Satanás, buscando pará-lo, puxando seus pés, rasgando a sua carne, machucando o seu coração. Mas o que Paulo fazia? Paulo continuava correndo, como que vendo o alvo de longe, mas ao mesmo tempo sentindo ele em seu peito, que alcançaria o céu. E isso não permitiu que Paulo parasse. E esse é o desejo do meu coração para você, meu irmão. É que nada e ninguém te possa fazer parar. Se lembra de Romanos 7? Paulo se desespera da vida. Miserável homem que sou, quem poderá me livrar do corpo desta morte? Porque vejo em mim a carne, lutando contra o entendimento da graça, pelo Espírito que em mim está. Pois a carne me leva às coisas da carne, mas o Espírito me conduz às coisas do Espírito. E vejo em mim este combate, quem pode me salvar? Aí você termina o capítulo 7. Triste, doloroso. Aí entra o capítulo 8. Verso 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo está dizendo para Satanás, Paulo está dizendo para a sua carne: ninguém pode me separar do amor de Deus que está derramado em meu coração pela revelação da graça em Cristo Jesus. Já alcançou a graça? Já alcançou a Cristo? Sim. Então ninguém te separa deste amor. Abro aspas. Mais um personagem de alerta. Judas. Judas é o exemplo de desespero que Satanás nos quer constranger. Lembra de Judas? Parceiro, chegado, amigo dos discípulos e amigo do mestre. Contudo, abrigou em seu coração maus sentimentos acerca dos apóstolos, acerca de Jesus. E o que ele fez? Entregou o mestre por 30 moedas. Mas quando ele caiu em si, o que eu fiz? Entreguei o mestre. E agora? Satanás veio e lhe disse uma coisa: não há salvação para você. Judas se desesperou e tomou o caminho mais curto. Olhou para o atalho. Vou tirar a minha vida e serei livre desse desespero e dessa dor e dessa acusação. Judas nos é um alerta. É um personagem que as Escrituras nos deixa como alerta, como um sinal de Deus. Observe as suas escolhas. Irmão Valdir, como se vence então a dúvida e o desespero? Irmão, Satanás pode gritar, pode espernear, pode rugir como um leão,
mas não pode te tocar. Não pode. Lembra-se de Jó? Foi determinado a ele. Pode arrancar tudo, mas não pode tocar em Jó. Irmão Valdir, blasfêmia, o que dizes? Ele matou os filhos de Jó. Está lendo Bíblia? Se não está lendo, vão me ajudar. Vamos nos esforçar. Escola Bíblica Dominical. Por que os filhos morreram? Porque todos os dias estava Jó, ao romper da alva, pagando tributo pelos filhos. Abre aspas. Os filhos não temiam a Deus. Deus não tem parte com aquele que não o teme. Deus não tem parte por aquele que não lhe é filho. Acaso você vai sair cuidando do filho dos outros? Acaso você vai sair dando tapa no bumbum do filho dos outros? Você vai pegar o filho dos outros que está sujo para dar banho? Se você, sendo homem, não faz isso, quanto mais Deus, que é Senhor de todas as coisas e conhece o coração dos homens, e dá o fim a cada um, segundo as suas escolhas. Por isso Jó não morreu. Por isso Satanás não tocou em Jó. É por isso, meu irmão, que quer ruja o leão, ele não pode te matar. Irmão Valdir, como nós vencemos então a dúvida e o desespero? Você vai se lembrar de dois personagens. Paulo e Silas na prisão. Estavam lá os dois homens no cárcere, aprisionados, presos. Quem olhasse, vão morrer. É certo a morte desses homens. Mas, ao tilindar da meia-noite, o que eles faziam? Um orava e o outro louvava, ou vice-versa. E ao fazerem isso, a cadeia treme, os grilhões caem e as portas da prisão se abrem. Eis aqui a dica para você, irmão. Está em desespero? Está angustiado? Está atribulado? Cante. Cante com toda a sua alma. Ore. Ore com todas as forças que te restam. E a graça virá sobre a sua alma. A chave de abertura do castelo do desespero e da dúvida está aí diante de você. Faz assim, ó. Me ajuda aí, crente. Faz assim, ó. A chave está aqui, ó. São muitas chaves. Eu poderia dizer muitas chaves. Mas uma chave só nos é necessária, irmão Mateus. Que abre todas as portas do desespero e intenções de Satanás. Sabe qual é? Evangelho de João. A todos aqueles que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é a chave que abre todas as portas. Põe a mão no seu coração, irmão. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Pelo sangue precioso de Cristo. Pela sua carne rasgada, agora temos acesso a Deus. E podemos chamar Deus de Abba Pai. Paizinho, meu Pai. Deus é seu Pai, meu irmão. Tome posse dessa promessa. E nunca mais você vai se encontrar em desespero, em angústia. Amém?